ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Em grandes feriados, a demanda por transfusões aumenta muito e o estoque dos bancos de sangue precisa ser abastecido. Se você fica parado, fica mais difícil salvar vidas. Não fique parado. O que dói mais é saber que você poderia estar doando. Vá ao Hemoce, doe sangue e ajude a salvar vidas. Uma campanha do Hemoce e Governo do Estado do Ceará. Agora tem melhores resultados, excelentes prazos, crédito na mão. A Unicred tem mais atendimento personalizado e mais vantagens pra você, profissional da área de saúde ou quem vai empreender. A Unicred Fortaleza agora é Unicred Ceará, a união que traz mais vantagens para você. Coopere-se. Ligue 8540121100. A Unicred é mais você. Para uma vida saudável, pequenas mudanças de hábitos podem fazer uma grande diferença. Faça exercícios físicos, inclua frutas e verduras na sua alimentação. Não fume e mantenha sua saúde em dia. Para uma vida saudável, conte com quem entende de saúde. Conte com a Pronto Clínica. Atendimento médico, fisioterápico, ultrassonográfico e laboratorial. Pronto Clínica. Ligue 3291-2121, Avenida L 780, próximo ao Hospital Gonzaga Mota, no José Walter. Para uma vida tranquila, pequenos cuidados podem fazer uma grande diferença. Faça contratos seguros. Contrate sempre um advogado. Para uma vida tranquila, conte com a Pronto Service. Assessoria e consultoria para municípios, pessoas físicas e empresas. Administração de imóveis e tudo para a sua segurança administrativa. Pronto Service. Ligue 3291-3588, Avenida L 780, primeiro andar, próximo ao Hospital Gonzaga Mota, no José Walter. A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Meus queridos e minhas queridas ouvintes, obrigado pela audiência. Sejam todos bem-vindos à Rede Cearense da Saúde, comando da Rádio Assunção AM 620, contando com mais de uma dezena de emissoras espalhadas por todo o Ceará. Meus amigos, a gravidez, sem dúvida, influencia como um todo o organismo das mulheres, tanto no aspecto orgânico como também na dimensão psicológica. O comportamento dos pais e dos outros filhos também são influenciados. O que é depressão pós-parto? De que forma ela pode prejudicar o bebê? Os homens são afetados na gravidez? Os efeitos emocionais durante a gravidez é o tema de hoje do Saúde em Dia. Saúde em Dia. Entrevista. Hoje vamos entrevistar a doutora Daurilene Souza de Carvalho, ela que é psicóloga, que atua na clínica com crianças, já coordenou vários grupos de gestantes, foi membro do NAMI da Unifor e pertence também ao quadro de saúde do SESI. Quero agradecer nesse momento a doutora Cassandra Moraes, ela que é a gerente de qualidade do SESI, pela parceria de todas as quintas-feiras. Vamos iniciar então nossa entrevista agradecendo a doutora Daurilene. Doutora Daurilene Carvalho,
uma primeira pergunta para nós iniciarmos a nossa entrevista. É necessário que haja algum acompanhamento psicológico da gestante durante o pré-natal? Seja bem-vinda. Obrigada, doutor Roda Bastos. Obrigada ao convite. Eu saúdo a todos os telespectadores. E sim, respondendo à sua pergunta, antes da fecundação propriamente dita, o bebê já existe na cabeça dos pais, né? Ou assim, ou até na cabeça de um deles. Com a gravidez, a criança ela cria vida, ela torna-se real. Aquele bebê deixa de ser projeto para ser gente, né? Para ser existência. Né? Então, as dúvidas e os temores nesse período são naturais e esperados, pois toda mudança envolve perdas e ganhos. Então, é bem pertinente que haja um acompanhamento, sim. Então, a senhora acha que um pré-natal, para ter qualidade, nós temos que introduzir na equipe, não só o médico obstetra, né? o atendimento da enfermagem, o pediatra, o neonatologista, também o psicólogo, para que eles tenham seja um pré-natal de qualidade. Bom, eu quero agradecer aqui a audiência na cidade de Baturité, do meu amigo, vereador Eberly Mota. Obrigado aqui pela mensagem. Esse programa, doutora, ele, como eu falei, ele está sendo transmitido para todo o interior. Os ouvintes podem participar por telefone, pode também formularem pergunta pelo Twitter, twitter.com/Arruda Bastos, ou pelo Facebook, facebook.com/Arruda Bastos. Doutora Daurilene, me diga outra coisa. Da mesma forma que a gestante passa por essas mudanças, eu introduzi aqui o pai da criança que vai nascer, e também uma coisa interessante que eu queria que a senhora falasse, não vamos falar durante o programa, são os outros filhos, os filhos mais velhos, né? Certo. Então, a senhora... A gestação também afeta o pai e os filhos? Sim. Ou seja, os irmãos? Sim, afeta sim. Deixa eu explicar melhor. Né? Da mesma forma que os pais, né? O pai está verdadeiramente ao lado da esposa, isso implica no estado emocional dele. Né? O pai que está ao lado da mulher, né? Da grávida. Né? Porque levantam-se dúvidas, questionamentos, os anseios, né? Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou conseguir dar conta, né, do meu filho, né? Ou não repetir os mesmos erros que meu pai cometeu? Em relação aos irmãos, é bem comum, né, que haja esses ciúmes, né, por conta da criança que está chegando. Aí o que a mãe deve fazer? Deve introduzir aquela criança no mundo do bebê que está chegando. Chamando para poder ajudar a trocar a fralda. Ah, vem aqui, né? Vem ver o seu irmãozinho. Não deixando ele de fora de jeito nenhum. Porque se a criança se sente excluída, o ciúme aumenta. Né? Então tem que chamar para as atividades também. Mas isso é importante. Vai aqui esta orientação para a doutora Lia Cordeiro Bastos Aguiar, que vai ser mãe amanhã, né, do Levi, e que ela é mãe da Letícia, que é minha primeira neta, e a Letícia tem 1 ano e 8 meses, então essa orientação ela já recebeu, mas o reforço, né, que a senhora está dizendo aqui. Bom, quero agradecer a audiência também da dona Laís Parente, e ela manda uma pergunta aqui, que eu perguntei à senhora sobre a gravidez psicológica. É comum, inclusive... Isso tem na literatura e casos concretos. O que a senhora podia falar a respeito da gravidez psicológica? Aquela mulher que anseia tanto engravidar... que tem todos os sintomas. Tem todos os sintomas. A senhora podia falar alguma coisa a respeito disso? Certo, posso sim. Realmente a gravidez psicológica é isso mesmo. É aquele anseio, aquele desejo tão forte, né, que acontece como se fosse uma somatização. Né? Tem todos os sintomas, as náuseas, né, assim, as dúvidas, a barriga começa a crescer e tal, mas infelizmente não é uma gravidez de fato. Realmente é o desejo da mulher se manifestando no corpo. Certo? Então é importante porque a pseudociese, né, como normalmente é o termo que se usa, o termo médico, existe e muito mais do que as pessoas realmente imaginam. Não é só na novela das 7, né, mas na vida real. Hoje estamos aqui, como sempre, com o jornalista Ronaldo Machado. Ele quer fazer uma pergunta, não sei se... Eu sei que você é pai de, parece, 11 filhos. Mais ou menos isso, né? Mas, doutora, boa tarde para a senhora. É um prazer estar aqui com a senhora, Daurilene Carvalho. Sim. O nome é esse, né? É esse mesmo. Correto. O doutor Arruda estava na dúvida. Mas, doutora, existe uma tensão muito grande com relação à criança que vai nascer.
será que ela está saudável? Ela vem inteirinha, direitinha e tal? Exatamente. E isso perturba a cabeça da família inteira, inclusive de vizinhos. Exatamente. Então, qual é a conduta que deve ser tomada diante de uma situação dessa? Certo. Como você falou, esse desejo realmente, né, assim, de que a criança venha saudável, de que isso acaba afetando a todos ao redor, né? Então, assim, a conduta, primeiro, né, nesse aspecto de pré-natal, né, tem que fazer mesmo pré-natal direitinho, né? E, assim, ser firme, ser forte no que realmente está vendo, porque às vezes está ali todos os resultados, a pessoa está vendo que está tudo ok, mesmo assim vem as perturbações e tal, por isso a necessidade de um acompanhamento psicológico também, né? Se é que tem vários obstetras, né, que eles atuam também como psicólogos, eles conversam tanto que acaba, mas para quem pode, né, quem tem acesso é bem melhor. Nós temos que resgatar, esse programa também tem esse aspecto de resgatar as boas práticas na saúde e as boas práticas médicas, né? Hoje em dia os profissionais de saúde, devido às dificuldades de emprego, correm muito plantão para cá, plantão para acolá, e muitas das vezes falta exatamente esse tempo maior para a gestante. A gestante merece realmente uma atenção muito especial do médico que está fazendo o seu pré-natal. Porque como o jornalista Ronald falou, e a senhora também, mesmo os exames estando corretos, mas a pessoa pode achar que tem alguma coisa a mais, que não foi feito. Sempre existe alguma coisa, né? Exatamente. Então, fez ultrassom, sabe qual é o sexo da criança. Eu sei que amanhã vai nascer meu neto, que é o Levi. E o Levi vai fazer, então, formar um casalzinho com a Letícia. Ela fez todos os exames, o pré-natal está ótimo. Mas mesmo assim, a gestante e a família sempre fica essa ansiedade. Agora eu queria que a senhora falasse. João, você tem uma pergunta? Só para completar. Doutora, há quem diga que a gente aceita como real depois dos 7 anos de idade a criança nasceu. Até os 7 anos existe sempre aquela expectativa. Não é? Eu gostaria de saber o seguinte, para dar uma aliviada ainda maior. O curar é bom, o tratar é bom, o cuidado é bom, o pai agora tem até uma licença paternidade para o pai também, né? Enfim, como é que as pessoas lidam com essa questão, que eu acho que é importante. É verdade, assim, realmente vem muito essa história desse mito, né? Passou dos 7 anos, pronto. Nasce. Agora que ela começou a nascer. Porque já está toda inteirinha, tem a história da muleira, né? Cuidado com a muleira, cuidado com certo? Então, assim, mas hoje, né, assim, atualmente isso está mais, né, mais no interior. Mais resolvido, né? Está meio mais resolvido. Eu sei que a senhora tem uma experiência, a senhora citou o interior, porque eu sei que no início da sua profissão, a senhora atuou na cidade de Acaraú, né? A senhora, inclusive, estava me falando que fez um belo trabalho lá com esses grupos de gestantes. Hoje a senhora tem um trabalho no César, a senhora vai já me falar um pouquinho também no seu consultório. Agora, fale a respeito de um tema importante que muitas vezes, inclusive, chega às páginas policiais, que é exatamente a depressão pós-parto. O que a senhora podia me falar da depressão pós-parto? Ok. É um quadro de tristeza, negação e autodepreciação. O que é essa autodepreciação? É quando a mulher ela se sente incapaz de cuidar daquele bebê. Ela não consegue decifrar, né, o choro daquele bebê e acaba se sentindo inútil, né? Os sintomas do estado depressivo, eles variam quanto à maneira e à intensidade, pois vai depender tanto do tipo de personalidade daquela mulher e principalmente da sua história de vida, certo? Aí ativa-se os mecanismos de defesa. Que mecanismos de defesa são esses? Carência, a negação, certo? Os ciúmes, a irritabilidade, a necessidade, ela sente uma necessidade de se sentir protegida, e isso acaba gerando uma competição com o próprio bebê, certo? Ela tem uma sensação como se nunca mais fosse recuperar a vida pessoal dela, né? Então, assim, e em casos mais graves, podendo até, como a gente estava conversando antes, né, doutor Arruda, chegar a um suicídio. Chega às páginas policiais, o suicídio, às vezes até outros tipos de crime, né? Isso. Mas, doutora Darlene, chega uma outra pergunta aqui do Maciço de Baturité, a audiência no Maciço de Baturité é total. O ouvinte pergunta e gostaria que a senhora falasse da importância do parto normal. Ele diz que lá na cidade de Baturité tem um trabalho muito bem feito, eu conheço, no Hospital Zé Pinto do Carmo, um trabalho realizado pela doutora Marilena Uchoa, que eu quero saudar e parabenizar. Existe diferença, a senhora, na sua experiência, entre
aquela gestação que chega a termo com parto normal e aqueles que têm a cirurgia cesariana? Certo. O parto normal sempre é o mais recomendado, né? Pois é o mais saudável, né? Onde a mulher não vai ter tantas sequelas, né? Então, assim, realmente é o parto recomendado por todos os profissionais. Se uma mulher pode ter normal, então por que, né, ter a cirurgia, de ter que abrir, né? E ter que demorar mais para cicatrizar? Então, o parto normal, em relação a aspectos psicológicos também, com certeza vai trazer mais benefícios, porque a mulher vai estar bem para estar cuidando do próprio bebê, né? Não vai ter que depender da ajuda de ninguém. E os nossos colegas médicos que fazem o pré-natal têm que estar exatamente atentos. A primeira opção é o parto normal. O Brasil, infelizmente, é campeão do mundo em parto cesariano. Verdade. Né? Não tem porquê no Brasil ter tanto parto cesariano. Inclusive, vários estudos a respeito disso. Na época, como secretário, debatia muito esse assunto com os hospitais, tanto maternidade como tanto na capital como no interior. Mas, doutora, me diga uma coisa. Então, na sua opinião, qual seria o pré-natal, assim, que a senhora considera como um pré-natal ideal, né? Pré-natal ideal. Certo. Eu vou até, assim, fugir do que se fala, assim... A senhora pode ficar à vontade. Porque, assim, quando eu penso no pré-natal ideal, eu penso no pré-natal que envolva não somente os cuidados clínicos, tá entendendo? De estar lá todo mês, né? De verificar batimento cardíaco, de ver taxa de sangue, né? De glicemia, né? Essas coisas todas. Né? Então, assim, para mim é algo bem mais amplo, né? Que envolve tanto a família, estando todo mundo bem, comungando daquele desejo de que aquele bebê venha, né? Pai e mãe ligados nesse... agora eu vou colocar um ser no mundo, né? Então, eu preciso ter responsabilidade, né? Preciso ter... Então, assim, o pré-natal ideal é esse. É onde a gestante está cercada de todos os cuidados, tanto físicos, né, clínicos e principalmente psicológicos. Não só da parte médica, mas de todos que estão ao seu redor. Bom, isso é fundamental. Agora está chegando outra pergunta aqui, doutora, voltando à depressão pós-parto, né? A ouvinte pergunta assim, de que forma a depressão pós-parto pode prejudicar o bebê que nasceu, né? Ou seja, a depressão pós-parto a gente sabe que é ligado à puérpera, né? Então, ela teve a criança. Mas como isso pode afetar o bebê? Certo. O bebê de uma mãe depressiva, ela interage com o mundo, interage pouco, né? Com o mundo que o cerca. Porque o contato que ele tem com o rosto de uma pessoa triste vai ser diferente do contato que uma criança tem com uma pessoa, com a mãe de rosto feliz, né? Então, uma criança que tem a mãe depressiva, ela tem a maior chance de desenvolver alterações emocionais, certo? Essas mães, elas têm problemas de impor limites. Às vezes são permissivas demais, às vezes são rigorosas demais. Então, assim, como o humor dela flutua, né? Lógico que a criança está em contato com ela, ela vai receber aquilo que a mãe tá passando, certo? E essa dificuldade faz com que as crianças, principalmente entre os 18 e 42 meses, tenham dificuldade de se relacionar com as suas angústias, vai criando relações desorganizadas com o outro. Né? Na escola já começam a perceber assim, essa criança é mais agitada. Por que essa criança é mais agitada? Né? Tá entendendo? Então, assim, implica diretamente na relação com o outro. Mostrando exatamente a importância, né, desse trabalho psicológico, né, durante toda a gestação e logo após o parto também. Né? Quer dizer, o cuidado porque pode, como a senhora falou, afetar a vida, futuras. O crescimento daquela criança, quer dizer, além do problema da própria mãe, e muitas das vezes é passageiro, depois ela... Mas pode deixar sequelas para o filho o resto da vida. A forma dele se relacionar mais na frente com o homem ou com a mulher, tá entendendo? Tudo que nós somos hoje é fruto da forma como nós somos criados, como nós somos cuidados, né, lá atrás. Doutora, eu queria também que a senhora explicasse um pouquinho sobre a estima da mãe que teve um filho, que teve a barriga, foi barriguda, e que a partir dali está com outra fisionomia. Há uma queda dessa estima dela e pode refletir,
posteriormente, em alguma situação, na criança também? Sim, né, assim, é importante. Pode se achar mais feio? Pode. Tem muitos casos de mães que um dos motivos de rejeitar o bebê, por causa desse menino, já escutei essa frase, por causa desse menino que agora que eu me transformei nisso, né? Então, assim, implica sim, né? Porque principalmente nas mais vaidosas, que não conseguem manter aquela vaidade, né? Quando o bebê nasce, acha que tá com o peito caído, tá com a barriga grande, alguma coisa assim, por conta da criança, né? Então, influencia sim na estima né? Algumas crianças influenciam, por quê? Por conta da cabeça da mãe, que não tá bem. Tem tratamento psicológico. Tem sim, é grave. Tem que realizar o tratamento. É esse alerta que nós estamos fazendo do nosso programa. Por isso que esse tema nós trouxemos hoje para o nosso programa, que é exatamente esse, os efeitos emocionais durante a gravidez e após o parto. Que não são poucos. Que não são poucos, mas muitas vezes são negligenciados. As pessoas não tocam nesse aspecto. O que falam muito é a criança que ficou no canto. É verdade. Então, tem uma criança lá ali com 1 ano, 2 anos, e a senhora já citou, inclusive, os cuidados, né, que essa mãe deve ter. Eu acho até durante a própria gestação, o envolvimento daquele outro filho na gestação. É importante colocar a mão na barriga, né? Apresentar para saber que ali dentro tem um bebê, né? Porque quando aquele bebê sair da barriga, né? Assim, tem que explicar, tem que apresentar aquela criança, mesmo na barriga, para outra criança que está lá fora. A Letícia está esperando que o Levi traga já um presente. Ela vai nascer e já vai trazer um brinquedinho. Bom, eu quero agradecer novamente aqui uma mensagem que recebo do vereador Heber Lota, ele está escutando o programa. Parabéns pelo programa, excelente oportunidade e forte prestação de serviço à nossa sociedade. É esse o nosso papel, esse o papel do nosso programa. Doutora, o programa é curtinho, eu queria que a senhora falasse um pouco do seu trabalho lá no SESI, né? Eu falei da nossa parceria com o SESI, através da doutora Cassandra Moraes, todas as quintas-feiras. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do seu trabalho no SESI e do seu trabalho como psicóloga extra-SESI. Certo. No SESI eu sou psicóloga clínica, né? E assim, eu atendo crianças, adolescentes, adultos, né? Assim, faço realmente o que eu gosto muito de fazer, né? Então, assim, eu atendo a gente tem convênio com empresas, né? Então, assim, a princípio a gente é feito uma anamnese. Quando uma pessoa realmente é verificada a necessidade de um acompanhamento psicológico, a gente começa a fazer acompanhamento semanal, né? Esse acompanhamento, doutora, é feito pelo médico da empresa ou a empresa que encaminha o paciente para fazer a avaliação no próprio SESI? Certo. Às vezes, acontece das duas formas. Às vezes o médico, né, percebe essa necessidade e encaminha aquele funcionário, e às vezes o próprio funcionário acha que está passando por alguma questão, que tem que ser resolvida, e vem sozinho mesmo até nós. A senhora tem observado um crescimento do número de pacientes com transtornos realmente psicológicos? Sim. Né, assim, ontem a gente estava até conversando, né, sobre esse boom da tecnologia, né, que antigamente quando as crianças brincavam na rua, brincavam de pega-pega, brincavam de peão, e hoje em dia eu tenho recebido bastante crianças no consultório que tem déficit disso, déficit daquilo, porque elas e o computador, elas e o tablet, elas e o iPad, ela e os jogos, né, assim, e o contato com as outras crianças, e assim, o pior, que o índice de crianças no consultório, na clínica, é maior do que o índice de adultos. Isso é verdade, e a senhora falou uma coisa, quer dizer, essa pseudo-modernidade, né, eu lembro no meu tempo, a senhora bem mais jovem, mas na época do Ronald também, que as nossas brincadeiras eram todas sociais, né? Você era futebol com um grande número de pessoas, peão, triângulo, pega-pega, não sei. Hoje não, hoje uma boa parte das crianças, e muitas das vezes os pais e as mães incentivam isso, para não ter um trabalho com aquele menino. Ligam o computador, ou então botam um jogozinho lá num tablet, no computador, para a criança ficar brincando, porque a criança corre muito, pode cair, ou por causa da violência e tal. Nós também, esse programa serve para alertar os pais e as mães que criança foi feita para brincar mesmo. Claro, tem que ter o cuidado para não correr no meio da rua, correr atrás de uma bola, etc. Mas atividades, principalmente físicas e sociais com outras crianças, é fundamental. Mas diga, Ronald. Eu só queria saber, doutora, a respeito do trabalhador. Pois não. As creches estão adequadas para receber crianças, filhos de trabalhador e trabalhadoras?
isso aqui tem condição? E se está tudo bem? Infelizmente não, né? Porque assim, a gente sabe que infância é muito precioso, né? Assim, é a forma, como eu estava falando, a formação do que nós somos hoje. Então, se você não tem os meios adequados, se você não tem o brinquedo adequado, se você pega uma criança e coloca ali de lado, assim, dá um papel, vai pintar e virar as costas, cadê o cuidado? Cadê a educação? Cadê a orientação? E a gente não tem isso nas Pois é, a gente não tem isso nas creches. Porque a creche deveria também fazer esse trabalho. Exatamente, nem tem. Até que surgiram algumas, acho que ainda em número suficiente para a quantidade, principalmente a quantidade de trabalhadores. Verdade. Depois, inclusive, de uma mudança muito grande do papel da mulher. A mulher passou a trabalhar, passou a também sustentar a família, né? O homem já fazia isso, a mulher ficava como dona de casa, a mulher era psicóloga, a mulher que tratava dos filhos, né? Na época, né? Na minha época, na época da minha mãe, as poucas mulheres trabalhavam, e hoje as mulheres trabalham, então precisa realmente que existam creches com apoio de diversas áreas, multiprofissional, para que as crianças tenham um acompanhamento ideal. Mas, doutora, nessa área aí, o que é que faltou, que a senhora gostaria de falar por nossos ouvintes, principalmente para aquelas gestantes? O nosso programa está escutado aí por centenas no Brasil inteiro de gestantes que estão começando agora, estão pretendendo engravidar ou tiveram criança agora. E os pais também, qual a orientação que a senhora daria para esses casais? A orientação que eu dou é que não é porque está dentro da barriga, não é porque vocês ainda não viram que ainda não existe, né? É um ser, já existe, né? Conversem com eles, mostrem que são bem-vindos, né? Porque assim, tudo que acontece realmente o bebê sente, né? Então assim, trate com muito amor, trate com muito carinho, independente de ter visto o rostinho ou não, independente de vir com saúde ou não, é seu filho. Né? Então, assim, o recado, a mensagem que eu deixo é justamente essa, né? Que trate bem, não só agora, mas assim, porque filho é para sempre, né? Então... Ô, doutora, eu ia me levantando, mas me lembrei, na adoção, existem dúvidas com relação à cor do olho, à cor da pele, a feição geral. Isso pode refletir também quando a mãe rejeita, porque existe a possibilidade disso também, o pai também. E aí? É problema. Claro, é problema, né? Assim, infelizmente, existe mesmo, né? Isso que você está falando. E assim, é o preconceito. Por quê? O ideal é o bebê branquinho, né? O ideal é o bebê de olho claro, né? E assim, claro que isso acaba... Pois não, pode falar. Não, pode continuar. Estou só lhe ouvindo. Tá certo. Como eu falei, então assim, isso reflete, né? Porque até os animais, eles enjeitam os filhos, né? Quer dizer, por uma razão qualquer, até descobrir, por exemplo, eu não conheço, mas é a razão. Mas existe os enjeitados chamados. Existe. E que é protegido por até outro animal também, em todas as áreas e tal. Agora, a mãe, eu acho que é uma rejeição da mãe, né? E que é uma adoção muitas vezes pela avó. A avó passa a ser a mãe verdadeira, né? Naquele instante. Isso. Então, essa proteção, ou essa segunda proteção também pode vir a trazer algum transtorno? Quando é um cuidado bem feito, né? Quando a avó assume o papel de mãe, assim, no sentido de cuidar, né? Não, né? Agora, se a criança é rejeitada pela mãe e é rejeitada também pelos avós no sentido do cuidar, do falar, aí sim, isso vai ter repercussão, sim. Bom, eu quero agradecer a presença no nosso programa da doutora Daurilene Souza Carvalho. Muito obrigado. A senhora vai voltar outras vezes. Muito obrigado pela audiência. Ficam agora com Fernando Maia, Louro Maia e Tinolanda, que vão comandar um dos maiores e melhores programas do Rádio Cearense. Obrigado pela audiência. Fique com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil. A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção.